Pedras amontoadas e letreiros chamuscados mostram os mortos entre a grama e alguns pássaros voando, enquanto o espírito voa. Esta é a vida em Paris. As batalhas da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Episódio 8. Retribuição, França, 1917-1918. Primeiro ato. Um inferno chamado Passchendaele. Até ontem seguíamos uma escala de ataques, mas o comando resolveu intensificá-las e creio que vamos acabar com muitas trincheiras alemãs com nossa artilharia. Mas já ouvimos isso antes. Contudo, nos foi assegurado que isso vai acontecer mesmo. Infelizmente, a artilharia de contra-ataque alemão não foi afetada pelo bombardeio, e a artilharia australiana sofreu muito e teve de ser exposta a campo aberto. Houve oportunidades suficientes para a morte ou a glória, mas a experiência e o senso de observação fez com que o inimigo não se mostrasse tanto como no ano anterior. 1917 foi desagradável. A batalha começou em 31 de julho com um ataque no flanco norte às planícies de Pilken, à esquerda, e a cordilheira de Gelo-Veld, à direita. As tropas em Pilken tinham o apoio de grandes tanques. E esse ataque teve sucesso inicialmente, mas infelizmente o flanco direito foi atacado e falhou em seus objetivos na cordilheira de Gelo-Veld. Então, às 4 da tarde começou a chover. A chuva durou dias, fazendo com que os tanques não pudessem operar. Embora Haig tivesse inicialmente proposto uma batalha curta para penetrar nas linhas alemãs, agora isso era evidentemente impossível. Embora ele ainda insistisse em continuar a batalha. Ele então decidiu mudar o eixo do ataque do norte para o leste. E quando o tempo melhorasse, ordenaria o ataque na própria cordilheira. Haig também trocou o general Plumer para a próxima ofensiva. Plumer, um dos mais astutos generais ingleses, era um advogado ferrenho dos avanços em pequena escala, sob proteção de barragens rasteiras que impediriam os contra-ataques alemães. Os homens deveriam avançar no abrigo atrás do ataque e ficariam escondidos do inimigo pela fumaça e a poeira da barragem. Entretanto, isso seria impossível se por acaso chovesse e o chão virasse lama. A Batalha da Estrada de Menin, em 20 de setembro, foi a primeira usando as novas táticas. Na madrugada, depois de 5 dias de bombardeamento, os Anzacs efetuaram um ataque vitorioso com 2 divisões australianas, lado a lado e apoiadas por uma divisão escocesa à esquerda. Os australianos finalmente alcançaram a parte baixa da floresta de Polygon e do esconderijo Black Watch. Isso lhes custou 5.000 baixas. No dia 26 de setembro, o tempo ainda estava bom e o chão tinha secado. Neste dia, a barragem de Plumer funcionou bem e os Anzacs puderam avançar sob a cobertura da barragem como alguém escondido atrás de arbustos. A 4ª Divisão Australiana então tomou o restante da área da floresta Polygon, ou o que restou dela. Eles haviam então alcançado uma posição que os permitiria atacar a cordilheira principal de Broodsand. As tropas australianas foram bombardeadas com morteiros pelo inimigo nas suas trincheiras, e conforme atingiam o topo, se surpreenderam ao ver tropas alemãs que avançavam sob cobertura dos morteiros. Por coincidência, as tropas inimigas haviam começado um ataque no mesmo estilo ao mesmo tempo. Um ataque antiquado de baionetas pelos australianos fez com que os alemães recuassem. Entretanto, as metralhadoras alemãs causavam baixas e frustravam parte do ataque. O sargento Lewis McKee, armado apenas com um revólver, correu 45 metros sob fogo cruzado. Atirou nos soldados e capturou muitas armas. Eles então reorganizaram o avanço. Depois do ataque de baionetas, os alemães retiraram-se para suas trincheiras, onde eles e suas reservas foram atingidos pela barragem inglesa.
A barragem entrava profundamente nas linhas alemãs e depois voltava para os australianos, que avançaram e posteriormente capturaram a cordilheira em 4 de outubro. Um dia escrito por Ludendorff como o Dia Negro Alemão. Quando os australianos alcançaram a cordilheira, eles conseguiram avistar a retaguarda dos alemães. O único obstáculo para o sucesso era a vila ocupada pelos alemães ao norte de Passchendaele. Esta excelente vitória justificou a técnica passo a passo do general Plumer. E só foi possível porque o tempo ficou seco o suficiente para fazer a lama secar. Mas agora tinha começado a chover novamente. Não foi torrencial, mas uma chuva fina persistente. Choveu continuamente. Tínhamos medo de nos afogar, tanto quanto tínhamos medo de sermos atingidos por bombas. Sem chance de ser ferido em Passchendaele, pois se acontecesse lá era morte. Se fosse ferido lá, corria o risco de afundar naquela lama. A lama era tão funda que, mesmo com a ajuda e a força de uns 100 homens, era impossível movimentar sem afundar os canhões. Eles atolavam e não tínhamos força para tirá-los. Haig, porém, encorajado pelas 3 vitórias, ignorou a chuva e decidiu fazer mais uma tentativa de romper a barreira alemã na cordilheira, advertindo a cavalaria para que estivesse pronta para uma surpresa. Ele ordenou aos Anzacs para tomarem Passchendaele no dia 9 de outubro, mesmo com um temporal, se isso acontecesse. Haig parecia não saber das condições horríveis no fronte, ou que o arame farpado ainda não havia sido cortado, e que os alemães tinham substituído seus soldados por tropas descansadas em suas casamatas relativamente secas. Os australianos atacaram e na floresta Augustus, perto de Chincott, o capitão Clarence Jeffreys organizou um grupo e atacou uma das casamatas, capturando 4 metralhadoras e fazendo 35 prisioneiros. Ele ainda liderou outro ataque na próxima fortificação, mas foi morto por uma metralhadora. Cada oficial do batalhão australiano foi morto ou ferido naquele dia. Incrivelmente, 20 homens realmente alcançaram os destroços da igreja de Passchendaele. Infelizmente, os britânicos à direita não conseguiram apoiá-los, e os australianos foram forçados a voltarem ao lamaçal de sua linha de frente. Neste momento, a artilharia já estava quase sem munição, e os projéteis estavam sendo enterrados na lama, não fazendo efeito, se perdendo em uma nuvem de fumaça e uma fonte de água. Mesmo assim, Haig entrava na batalha, mesmo com chuva e o frio. No dia 12 de outubro, ele ordenou outro ataque. Falhou completamente, com os homens esforçando-se para avançar com lama pela altura dos joelhos e com seus rifles e metralhadoras emperrados. Os únicos objetos sólidos nesse lamaçal interminável eram as casamatas de concreto alemãs com suas metralhadoras. Esse ataque final e louco custou 7.000 baixas à 3ª Divisão Australiana, que perdeu 3.199 vidas nas primeiras 24 horas da ofensiva. Os australianos, exaustos, finalmente recuaram. Mas Haig continuava patologicamente obcecado para tomar Passchendaele. Ele ordenou aos canadenses que assumissem a batalha. Entretanto, o general canadense Currie ainda mantinha o bom senso e recuou-se a mover as tropas enquanto o tempo não melhorasse e os suprimentos adequados não estivessem à disposição. Em 12 de novembro, os canadenses avançaram e tomaram Passchendaele, ou o que restava dela. Os britânicos alcançaram seu objetivo, embora tenha sido um pouco inútil a eles se considerarmos o plano original. Passchendaele custou 500.000 de vidas nos seus 3 meses. Os alemães perderam aproximadamente 250.000 homens, e os britânicos 300.000, dos quais 36.500 eram australianos. 90.000 corpos ingleses ou australianos nunca foram identificados. 42.000 corpos nunca foram recuperados. Segundo ato: o ataque dos tanques.
Apesar de sua moral e força terem sido expostas quase ao ponto de um colapso na batalha em Ypres, a BEF efetuou mais uma ofensiva em 1917. No dia 20 de novembro, em Cambrai, os britânicos concentraram seus tanques. Pela primeira vez, eles foram organizados para um ataque em massa, ao invés de ataques em pequenos grupos pelo fronte com o apoio da infantaria local. Um dia nós estávamos na linha quando alguém disse que a guerra tinha acabado. Nós ficamos espantados, nos mandaram seguir adiante e nós seguimos. Que nós deveríamos ver alguma coisa. Então nós vimos os tanques. O ataque em Cambrai envolveu uma bem planejada invasão em larga escala. O objetivo principal não era conquistar territórios, mas atacar os alemães em um terreno onde os tanques poderiam trafegar. O terceiro grupo de apoio estendeu seu domínio entre agosto e novembro, transformando isso em uma grande operação contra a linha Hindenburg. Haig e o general Byng perceberam vantagens em um plano que poderia não só reconstruir a reputação da BEF e reviver a moral, mas também simultaneamente tirar o olhar do inimigo do fronte italiano, onde os italianos sofreram uma derrota catastrófica em Caporetto em 24 de outubro. O terceiro exército esperou fragmentar o sistema Hindenburg entre o Canal do Norte e o Canal de Lescaut, antes de mandar a cavalaria entre a abertura para assegurar a passagem no Sancy e isolar Cambrai. A infantaria e tanques, depois de tomarem a floresta Bourlon, foram expulsar os alemães de Cambrai e da área entre os principais canais. O principal obstáculo foi que o cansaço em Ypres e as demandas do fronte italiano deixaram a BEF com reservas escassas para qualquer aproveitamento em Cambrai. Resumindo, o plano excedeu os recursos que a BEF possuía no final de 1917. Também não foi ajudado pelo desejo de Byng de usar todos os tanques disponíveis e divisões de infantaria na fase de ruptura das linhas inimigas. Pelo lado positivo, o flanco combinou alguns elementos táticos promissores. Este incluía a decisão de abandonar a preparação habitual da artilharia de longo alcance e permitir 1.003 armas de auxílio para fazer um bombardeio surpresa, capitalizando a nova técnica de prever os tiros sem antes registrar os alvos. Outro novo aspecto foi a perfuradora para a cooperação entre a infantaria e tanque, desenvolvida pela Corporação de Tanques e defendida por Byng. 378 tanques, todos carregando aparatos novos para cortar galhos e passar por rochas cruzando a trincheira, operariam em grupos de 3. Em cada grupo, um tanque de escolta avançando se moveria 91 metros na frente de 2 tanques de combate, com a tarefa de reprimir o fogo alemão e proteger os 2 outros tanques. O último lideraria as seções de infantaria pelos arames farpados alemães e pelas trincheiras inimigas. Além disso, os britânicos, se aproveitando das lições do terceiro Ypres, fizeram melhor uso do voo baixo para atacar a artilharia e tropas alemãs. O ataque de abertura por 6 divisões de infantaria foi feito por um setor de quase 10 quilômetros às 6h20 da manhã do dia 20 de novembro de 1917. A surpresa pelos bombardeios repentinos e o uso de tanques possibilitou a formação de Byng na maioria dos lugares para abrir caminho no fronte de Hindenburg e seus sistemas de apoio por quase 5 quilômetros. Contudo, no centro, a 51ª Divisão Highland fracassou ao tomar o vilarejo-chave de Flesquières no primeiro dia. Muitos de seus tanques de escolta quebraram pouco antes de cumprirem seus objetivos, ou foram destruídos pela artilharia alemã, que tinha desenvolvido esquadrões antitanques especiais. No dia 23 de novembro, somente 92 tanques restaram, operando. E porque a cavalaria britânica estava incapacitada de explorar a abertura inicial, o velho problema de manter o ímpeto de um avanço além da fase de ataque apareceu novamente para desafiar a solução. Durante os próximos dias, o terceiro exército foi envolvido numa batalha feroz pela cordilheira de Bourlon, a oeste de Cambrai. Por todos os seus esforços, as divisões britânicas nunca tornaram completamente segura a cordilheira ou a vizinhança do vilarejo. Eles tinham deixado a saliência com quase 5 quilômetros de extensão e 6,5 quilômetros de profundidade. No dia 30 de novembro, os alemães iniciaram uma contraofensiva mortal nesta saliência.
O contra-ataque alemão incluiu a formação de tropas de ataque, forçando as forças britânicas a se alinharem em um fronte em Flesquières, entregando a maior parte dos terrenos conquistados. Em 5 de dezembro, o combate tinha acabado. As baixas em Cambrai totalizaram mais de 40 mil de cada lado. Mas o aspecto mais significativo da batalha foi que os dois lados obtiveram sucesso com táticas que, no final, apareceram oferecer uma saída para a estagnação. Terceiro ato. Lafayette, nós estamos aqui. Em 1917, na Europa, toda ela estava à beira da falência. Essa tempestade pegou toda a Europa, consumindo a flor de uma geração inteira, deixando-a em uma carnificina inimaginável. O terrível custo da guerra na Rússia já havia derrubado seu governo. O novo governo bolchevique estava suplicando à Alemanha por negociações de paz. Quando houve a união de forças do exército e marinha americana para enfrentar o exército alemão cruzando o rio Marne, a noroeste da França, na primavera de 1918, a Primeira Guerra tomou sua forma mais violenta. Em junho de 1918, exausta por quase 4 anos de guerra à beira da derrota, as forças aliadas no fronte ocidental da Grande Guerra tinham apenas uma esperança: a esperada notícia de que os Yankees estão vindo. A Alemanha Imperial, na última tentativa de tudo ou nada para vencer o confronto de 4 anos, havia colocado tudo o que tinha nas fronteiras britânicas e francesas. A infantaria alemã e as unidades de artilharia foram reunidas no rio Marne, a menos de 96 quilômetros de Paris. A grande ofensiva da primavera começou a ser desenvolvida no fio da navalha. Se eles conseguissem avançar 96 quilômetros antes dos Yankees chegarem com força total, eles poderiam finalmente acabar e vencer a guerra. Destruídos e esgotados, os aliados tinham uma só esperança: tropas novas da América. Quando os Estados Unidos finalmente deixaram de ser neutros, devido a ataques constantes em seus navios mercantes, e declararam guerra à Alemanha em abril de 1917, ninguém duvidou que o exército americano mudaria o curso dessa guerra e mandaria os alemães para casa, se chegassem a tempo. O problema com esse entusiasmo é que foi baseado em uma suposição totalmente equivocada. Na verdade, os americanos não tinham força militar. Em abril de 1916, os Estados Unidos eram tão despreparados para a guerra como qualquer nação na história. Era o 17º país em tamanho no mundo sem experiência em operações em larga escala. Desde Appomattox, 52 anos antes, e não possuía nenhum equipamento moderno mais pesado que metralhadoras médias. Em junho de 1917, o comandante americano das forças expedicionárias chegou à França. O exército americano tinha menos que 135 mil tropas. A marinha americana, poucos milhares de homens. Essas tropas não eram organizadas ou treinadas para combate e não tinham os suprimentos mais básicos. Quando a guerra foi declarada, o exército se empenhou para achar armas suficientes até mesmo para o treinamento de seus recrutas. Uma vez que os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha, uma grande onda de patriotismo levou milhares de homens para os escritórios de recrutamento do Exército, da Marinha e dos fuzileiros navais. No verão, os fuzileiros navais foi direcionada até lá para colocá-los para fora. Os fuzileiros navais estavam tão ansiosos para atacarem os alemães que às 13h45 do dia 6 de junho, quando o comandante da 1ª e 5ª Brigada de Fuzileiros Navais alcançou a linha de frente para dar a ordem de ataque, muitos dos seus homens já estavam 22 metros à frente e se movimentando pela floresta. Enquanto os fuzileiros corriam pelo campo aberto de trigo entre suas linhas e a floresta, eles foram surpreendidos e jogados ao chão por uma rajada de metralhadoras alemãs cobertas pelas árvores. O capitão George Hamilton, comandante da 49ª Companhia dos Fuzileiros Navais, apressou-se em reunir suas tropas, impulsionando-as para frente para adentrarem na floresta. Quando as dizimadas unidades dos fuzileiros navais alcançaram a floresta, os alemães saltaram com as suas baionetas em punho. A maioria dos alemães capturados estavam assustados, mas 3 metralhadoras posicionadas no lado oeste da floresta pegaram os fuzileiros na baía
e os impediram de tomar o controle dessa floresta. Sem nenhum jeito de enxergar pela floresta para seguir a ação da batalha, os observadores tiveram de confiar na audição e na palavra daqueles que conseguiram sair. Nós fomos entrando na densa floresta e fomos cavando e tomamos nossa posição lá. A dificuldade da floresta de Belô era que você nunca sabia onde estava o fronte. Pequenos grupos de homens, pequenos grupos americanos se juntaram para lutarem juntos, se juntaram para lutar numa só direção. Mas, de repente, sem qualquer aviso, estávamos diante de alemães com armas. Eles estavam assustados. Nossas ordens eram exterminá-los e diziam, siga em frente. Uma por uma, as metralhadoras alemãs eram silenciadas. Mensageiros saíam da floresta densa para informar ao QG que o objetivo tinha sido alcançado. E à medida que as metralhadoras silenciavam-se, os feridos no campo de trigo perto da floresta começaram a rastejar de volta para as trincheiras americanas. De apoiar uma decisão negociada e estavam se distanciando de qualquer decisão comprometedora ou de se render às exigências dos aliados. Antes de ver a guerra como perdida, Ludendorff estava agora combatendo na defensiva em 1919. Ele e o almirantado alemão insistiam que a luta submarina tinha que continuar. No dia 20 de outubro, Hindenburg contou ao príncipe Max que seu governo deveria manter o combate alemão, por nossa honra até o último homem, e se isso resultasse em uma quebra das negociações com Wilson, assim seria. Uma terceira nota de Wilson chegou na Alemanha em 23 de outubro. Wilson exigia que os chefes militares da Alemanha, incluindo Wilhelm, que ainda estava no poder, teriam que abdicar. Que os Estados Unidos iriam negociar somente com os representantes do povo alemão. No dia 26 de outubro, durante um encontro gritante entre Wilhelm e Ludendorff, Ludendorff pediu exoneração, reclamando depois que Hindenburg, que estava presente, não tentou defendê-lo, e foi por isso culpado por traição. No dia 30 de outubro, a Marinha Alemã lançou um plano que tinha sido conhecido fora do almirantado apenas por Ludendorff. O plano chamava a esquerda alemã para fazer uma grande ofensiva contra a Marinha Britânica pela honra alemã. Os marinheiros alemães alistados estavam prontos para lutarem em defesa da sua pátria, mas não por uma postura. Se arriscando a serem penalizados com a morte por rebelião e traição, os marinheiros com a esquadra ancorada em Wilhelmshaven rebelaram-se. Nos 4 dias seguintes, a revolta se estendeu à esquadra ancorada em Kiel. De lá, se estendeu até as tropas em Kiel e aos civis também. Depois se espalhou por todas as cidades costeiras no norte da Alemanha. Os sinais de comoção interna na Alemanha se tornaram numerosos e mais sérios. Com a expectativa da vitória e ganhos da derrota, trouxe à tona sentimentos e paixões muito perigosos para nós. No dia 8 de novembro tinha se espalhado pela maioria das cidades alemãs. Assembleias de trabalhadores e militares alistados se rebelaram, como aconteceu quando o czar da Rússia foi derrubado. Nas ruas da cidade, o ressentimento contido contra os oficiais militares foi expressado em ataques contra oficiais de uniforme. Pessoas que se sentiam obrigadas a sair das calçadas para dar passagem aos oficiais alemães, agora os espancavam. Em Berlim, o chanceler Príncipe Max agiu sozinho e anunciou a abdicação de Wilhelm e seus filhos. Então, Max renunciou como chanceler e deixou o governo para o líder dos sociais-democratas, Friedrich Ebert. Wilhelm se recusou a aceitar o que ele chamou de golpe de Estado, mas a sua recusa não teve efeito. No dia 10 de novembro, a casa de Hohenzollern caiu. Rejeitando sugestões de que ele deveria procurar os mortos nas trincheiras como incompatível com a sua posição como chefe de igreja luterana da Alemanha, Wilhelm II partiu de trem para o exílio na Holanda, nunca perdoando Hindenburg pelo que ele chamou de deslealdade. No dia 10 de novembro, em uma floresta francesa em Compiègne, uma delegação alemã e francesa se reuniu para declarar o armistício. Matthias Erzberger, um membro do Partido Político Central da Alemanha, prevaleceu sobre Hindenburg para liderar a delegação alemã, e no dia 11 de novembro, Erzberger assinou o armistício. Nenhum oficial alemão assinou o acordo. O exército alemão se distanciou do que para alguns poderia parecer uma rendição.
A notícia do armistício trouxe uma alegria que excedeu aquela do começo da guerra. As pessoas na Inglaterra pararam de trabalhar. Multidões saíram pelas ruas, sirenes ecoavam, os sinos das igrejas badalavam. As fábricas acionavam seus apitos e os poucos carros existentes buzinavam muito. Na Trafalgar Square, uma grande fogueira de comemoração foi acesa. Em Paris, as comemorações foram intensas, com armas disparando, e havia tanto barulho que as pessoas não conseguiam ouvir ninguém falando. As pessoas andavam de braços dados, os soldados americanos estavam entre eles, e as comemorações nas ruas foram para o segundo dia. As notícias do armistício chegaram a Nova York às 3 da manhã, e imediatamente os sinos das igrejas começaram a tocar. Após o amanhecer, as pessoas desfilavam alegres nas ruas. O presidente Wilson foi à frente do Congresso, onde ele foi aclamado, e para o Congresso ele disse: "As nações vitoriosas irão difundir a paz pelo mundo." Nas trincheiras, as tropas americanas lutaram até o último minuto. O general Pershing ficou desapontado porque ele queria terminar a guerra dentro da Alemanha. Mas às 11 da noite, quando o armistício oficialmente começou, as tropas da linha de frente, os oficiais e os homens alistados festejaram. Nenhuma luz refletindo em seus olhos, nenhuma bandeira manchada de sangue, nem mais corpos de jovens no caminho, nem flores nos campos, nem arco-íris no horizonte, nem bombas e tiros sobre nossas cabeças, nem mais metralhadoras, nem tanques e lança-chamas. Só o nada. Só o silêncio. Uma tropa com metralhadora deu muito trabalho. Eles seguiram atirando até às 11 em ponto. No momento do armistício, o líder daquele regimento abandonou sua posição, se levantou, deixou o capacete por ali, fez a sua tropa formar uma linha e saíram marchando. A guerra para acabar com todas as guerras tinha acabado. It's a